O atletismo adaptado é regulamentado pelo International Paralympic Committee (IPC) e coordenado pelo Comitê Técnico Esportivo do IPC Athletics. Além de ser a modalidade paralímpica com maior número de praticantes, destina-se aos paratletas com quaisquer tipos de deficiência física, visual, cognitiva. Quase todas as provas do esporte olímpico também existem no paradesporto. As provas de pista são as seguintes: corridas de velocidade, 100 metros, 200 metros e 400 metros, corridas de meio fundo, 800 metros e 1.500 metros, corridas de fundo, 5.000 metros e 10.000 metros, e revezamentos, 4x 100 metros e 4x 400 metros. Os eventos de campo são salto em altura, salto em distância, salto triplo, lançamento de disco, arremesso de peso e dardo. Existem ainda a maratona, prova de estrada e o pentatlon, prova combinada. Estão ausentes das Paralimpíadas os eventos de corrida com barreiras, salto com vara, marcha atlética e lançamento de mãe-martelo. A classificação dos paratletas baseia-se nas suas capacidades funcionais. São realizados testes de coordenação, força e função do indivíduo e avaliam-se as potencialidades, as sequelas e os músculos não comprometidos. A nomenclatura das classes é determinada por uma letra inicial F para eventos de campo e T para pista mais um número referente ao comprometimento do competidor. Entre 11 e 13 estão os deficientes visuais, 20 são os deficientes cognitivos, do 31 ao 38, paralisados cerebrais, 31 a 34 cadeirantes, 35 a 38 ambulantes, 40 anões, 41 a 46 amputados e lisaltres, e 51 a 58 cadeirantes. Uma especificidade da modalidade adaptada decorre da necessidade de avaliar o grau de deficiência para computar uma pontuação justa a cada paratleta. Em provas de lançamentos, nem sempre o vencedor é aquele que lançou mais longe o aparato. Para a pontuação, os árbitros analisam a distância, bem como o grau de deficiência do atleta. Ao final de todos os lançamentos, vence aquele que obteve a maior pontuação. Já nas provas de pista, como no atletismo convencional, o vencedor é sempre aquele que alcança antes a linha de chegada. Em relação às adaptações, é possível mudanças nos aparelhos utilizados, como nos dardos e nos discos. Por exemplo, aos amputados é permitido o uso de próteses, sendo obrigatórias em pista e facultativas em campo. As cadeiras de rodas podem ser utilizadas tanto em provas de campo como de pista e são bem leves. Os deficientes visuais da classe B1 devem estar acompanhados por um guia, conectados por uma barra, que irá apenas direcioná-los durante a prova. Aos atletas B2 o guia é opcional, mas há necessariamente o uso de 2 raias nas provas de pista. Aparelhos auditivos também são permitidos. O atletismo paralímpico é um paradesporto que promove a superação diária de seus atletas. Exige perseverança, comprometimento, disciplina, além de capacidades físicas como força e resistência. Desenvolve também essas mesmas capacidades, além de melhorar a autoestima, a independência, a socialização e a promoção de bem-estar e qualidade de vida. História mundial pode-se considerar o atletismo como o esporte organizado mais antigo do mundo. Isto porque seus movimentos básicos, correr, saltar, lançar e arremessar, já eram necessários aos seres humanos para que pudessem sobreviver da caça, coleta e fugir de possíveis predadores. Desta forma, a partir dessas ações, tornou-se inevitável transformá-las em práticas de lazer e competitivas. Existem indícios de que no Egito, há mais de 4.000 anos a modalidade surgiu, mas fato comprovado é que na Grécia Antiga, ocorriam competições de corridas de velocidade e de saltos e sabe-se que nos primeiros Jogos Olímpicos da Antiguidade, 776 a.C., essas disputas se fizeram presentes. Porém ainda não se tratava do esporte atletismo. Este surgiu na Idade Contemporânea, na Inglaterra do século XIX. O primeiro campeonato britânico realizou-se em 1866. 2 anos depois, o novo esporte chegou aos Estados Unidos da América, Estados Unidos, e a partir disso ocorreu um significativo aumento de adeptos. Em poucas décadas, o esporte foi divulgado para o resto do mundo. Por isto, foi possível a sua presença já nos primeiros Jogos Olímpicos da Modernidade, em Atenas, 1896. Pouco depois desta participação, houve a
criação da Federação Internacional de Atletismo Amador, IAAF, em 1913, que é, até o momento, a instituição responsável pela normatização e regulamentação desse esporte olímpico. Já a prática adaptada começou no início do século XX, mais especificamente na década de 1920, para deficientes visuais, junto com a natação. Os deficientes físicos puderam participar desse paradesporto somente após a Segunda Guerra Mundial, quando os esportes adaptados, em geral, tornaram-se possibilidade de reabilitação para os ex-combatentes que ficaram com sequelas em decorrência do evento. No final da década de 1940 foram realizadas competições de várias modalidades, concretizadas pelo médico Ludwig Guttmann. Em 1952, nos Jogos de Stoke-Mandeville, aconteceu uma competição de corridas em cadeiras de rodas para veteranos de guerra. Depois desse evento, e com o surgimento dos Jogos Paralímpicos, em 1960, o atletismo adaptado já foi inserido nesta primeira edição, em Roma, junto com mais 7 modalidades.